Em uma era de fogo e fé, onde o Oriente e o Ocidente se chocavam em um turbilhão de espadas e sangue, emergiu um nome que ecoaria por séculos. Não veio de um trono dourado ou de uma linhagem imperial milenar, mas dos desertos e das cidades fortificadas do Levante. Este é o relato de um homem que, de origens humildes, forjou um império, uniu um povo fragmentado e empunhou uma lâmina que literalmente esmagaria os reinos dos cruzados. Prepare-se para a saga de Saladino, o sultão cuja fúria e astúcia redefiniram o mapa da Guerra Santa e cujo nome se tornou um símbolo de terror para seus inimigos e de glória para sua nação. Entre os desertos da Mesopotâmia e os salões do poder em Damasco, forjava-se uma fera vestida de humildade. Seu nome de nascimento era Yusuf ibn Ayyub, mas o mundo o conheceria como Saladino, que significa retidão da fé. Nascido em Ticrite, na atual província de Salah ad-Din, no Iraque, em 1137 ou 1138 d.C., sua origem não era árabe, mas sim curda. Isso, por si só, o colocava em uma posição de notável ascensão em um mundo dominado por dinastias árabes e turcas. Sua família, embora não nobre no sentido tradicional, tinha uma forte inclinação militar e administrativa, servindo aos emires da dinastia Zengida, que dominava a Síria e o norte da Mesopotâmia. O pai de Saladino, Ayyub, e seu tio, Shirkuh, eram figuras militares proeminentes e leais a Nur ad-Din Zeng, o respeitado emir de Damasco e Alepo. Nur ad-Din era um dos líderes muçulmanos mais importantes da época, dedicado à unificação do Islã contra a ameaça dos cruzados, que haviam estabelecido seus próprios reinos no Levante após a primeira cruzada. Foi nesse ambiente de guerra constante e fervor religioso que Saladino cresceu, absorvendo as lições de estratégia e governança. Sua juventude não foi marcada por um desejo imediato de poder ou glória militar. Relatos históricos sugerem que o jovem Yusuf era, de início, mais inclinado aos estudos religiosos e literários do que aos exercícios militares. No entanto, a influência de seu tio Shirkuh, um general astuto e impiedoso, seria decisiva. Shirkuh reconheceu o potencial latente em seu sobrinho. Uma inteligência afiada, uma calma incomum sob pressão e uma determinação férrea. A grande oportunidade de Saladino surgiu quando Nur ad-Din, buscando estender sua influência e controlar o estratégico e rico Egito, lançou uma série de campanhas militares naquele país, que estava então sob o controle do enfraquecido Califado Fatímida. Shirkuh foi o general encarregado dessas expedições, e Saladino o acompanhou. Aos 20 e poucos anos, Saladino serviu como tenente de seu tio, observando de perto as complexidades da guerra, da política e da administração em um país instável. Foi no Egito que ele começaria a moldar seu próprio destino, não apenas como um guerreiro, mas como um astuto jogador político. As campanhas no Egito foram brutais, marcadas por sítios prolongados, escaramuças e intrigas palacianas. A presença de cruzados, que também cobiçavam o Egito, tornava o cenário ainda mais volátil. Saladino demonstrou coragem e capacidade tática em vários confrontos, ganhando a confiança de Shirkuh e, por extensão, de Nur ad-Din. Ele começou a se destacar não apenas como um combatente, mas como alguém capaz de organizar tropas e manter a disciplina em meio ao caos. A experiência no Egito seria o verdadeiro campo de testes para o futuro sultão, preparando-o para os desafios monumentais que estavam por vir e para o papel de unificador do Islã contra seus maiores inimigos. A expedição ao Egito não era apenas uma aventura militar para Saladino, era uma escola brutal e impiedosa de poder. O país, então, sob o controle do Califado Fatímida, estava em profunda decadência. Os vizires se digladiavam pelo poder, a economia estava em frangalhos e a ameaça de invasão cruzada, ou mesmo bizantina, era constante.
Foi nesse caldeirão de intrigas e fraqueza que Shirkuh e Saladino se inseriram, primeiro como aliados de uma facção e depois como os novos senhores de fato. A terceira e decisiva campanha de Shirkuh no Egito, em 1168 d.C., foi um divisor de águas. Ele conseguiu derrotar a coalizão de vizires egípcios e forças cruzadas, que tentavam resistir à influência zêngida. Cairo, a capital, foi conquistada e Shirkuh foi nomeado vizir do califa Fatímida. Esta era uma posição de imenso poder, efetivamente colocando o Egito sob o controle de Nur ad-Din, mas através de seu leal general. No entanto, a ascensão de Shirkuh ao cargo de vizir foi efêmera. Ele morreu repentinamente em março de 1169 d.C., apenas 2 meses após assumir o poder. Sua morte deixou um vácuo de poder no Egito, um prêmio cobiçado por muitos, mas que Nur ad-Din não podia arriscar cair nas mãos erradas. Diversos candidatos surgiram, incluindo outros generais zêngidas e figuras do próprio Egito. Para a surpresa de alguns, e com a bênção de Nur ad-Din, o jovem Yusuf Saladino foi escolhido para suceder seu tio como vizir do califa Fatímida al-Adid. Essa escolha não foi aleatória. Saladino havia demonstrado competência militar, astúcia política e uma lealdade aparente a Nur ad-Din. Ele era jovem o suficiente para ser considerado maleável por alguns, mas já havia provado sua capacidade de liderança. Ao assumir o cargo, Saladino se viu em uma posição precária. Ele era um sunita no comando de um califado xiita fatímida, com a constante suspeita de seus novos súditos, a vigilância de seu suzerano Nur ad-Din, que temia que Saladino se tornasse muito independente, e a persistente ameaça dos cruzados nas fronteiras. Saladino agiu com rapidez e inteligência. Ele consolidou seu poder no Egito, primeiro eliminando os rivais dentro da corte fatímida e depois, de forma mais sutil e estratégica, desmantelando o próprio califado fatímida em 1171 d.C. Com a morte do último califa fatímida, Al-Adid, Saladino proclamou a restauração da suzerania do califado abássida de Bagdá, sunita, sobre o Egito. Isso não só legitimou seu governo aos olhos do mundo sunita, mas também concentrou o poder nas suas mãos, abolindo a autoridade nominal do califa fatímida e governando o Egito em nome de Nur ad-Din. Neste ponto, o lobo curdo já não era mais o tenente de Shirkuh. Ele era o senhor absoluto do Egito, um dos reinos mais ricos e estratégicos do mundo muçulmano. A partir dessa base sólida, Saladino começaria a olhar para além das fronteiras do Egito, com a visão de unificar um mundo islâmico fragmentado e, finalmente, voltar suas lâminas contra os Frange, como os muçulmanos chamavam os cruzados, aqueles que haviam estabelecido espinhos no coração do Levante. O destino estava sendo forjado, e o Egito era apenas o primeiro passo na jornada que o levaria a se tornar a maior ameaça que os reinos cruzados jamais enfrentariam. Com o califado fatímida extinto em 1171 d.C., Saladino já não era mais apenas o vizir de um califa moribundo. Ele era o governante incontestável do Egito. Contudo, seu poder ainda era teoricamente derivado de seu suzerano, Nur ad-Din, Nur ad-Din Zeng, o poderoso emir de Damasco e Alepo. Nur ad-Din, um homem devoto e astuto, havia sonhado com a unificação do Islã sob sua bandeira para expulsar os cruzados. No entanto, a ascensão meteórica de Saladino no Egito começou a gerar uma tensão palpável entre mestre e pupilo. Saladino compreendia que, para cumprir sua própria visão de uma jihad eficaz contra os Frange, os cruzados, ele precisava de um controle total e irrestrito sobre o Egito e seus vastos recursos. Sua primeira prioridade foi sanear a economia egípcia e restaurar a ordem interna. O Egito, por ser um dos celeiros do mundo antigo e um centro de comércio vital, era a chave para financiar qualquer grande campanha militar.
Ele reformou o sistema tributário, controlou a corrupção e revitalizou a agricultura, enchendo os cofres que seriam cruciais para suas ambições. Paralelamente, Saladino trabalhou incansavelmente para converter a população egípcia da doutrina xiita fatímida para o islamismo sunita, que ele professava e que era a corrente dominante no resto do mundo islâmico. Isso não foi apenas um ato de fé, mas uma jogada política mestre. Ao alinhar o Egito com o califado abássida de Bagdá e a ortodoxia sunita, ele ganhava legitimidade religiosa e removia uma fonte potencial de divisão interna, preparando o terreno para a união de outras terras muçulmanas. Ele fundou madraças, escolas religiosas, sunitas, e nomeou juízes e pregadores sunitas, cimentando a mudança. A relação com Nur ad-Din, no entanto, tornava-se cada vez mais complexa. Nur ad-Din via o crescente poder de Saladino com uma mistura de orgulho e desconfiança. Ele temia que seu ex-pupilo pudesse se tornar um rival. Várias vezes, Nur ad-Din ordenou que Saladino se juntasse a ele em campanhas contra os cruzados ou que marchasse para a Síria. Saladino, com desculpas astutas sobre a necessidade de consolidar o Egito ou a ameaça iminente de ataques cruzados, adiava esses encontros. Ele estava construindo sua própria base de poder, ciente de que qualquer passo em falso poderia levar a um conflito direto com seu antigo mentor. A situação estava madura para um confronto entre os dois maiores líderes sunitas do Levante. Ambos tinham o mesmo objetivo, a derrota dos cruzados, mas visões diferentes sobre quem lideraria essa luta. Contudo, o destino interveio de uma forma inesperada e decisiva. Em 1174 d.C., Nur ad-Din morreu subitamente em Damasco, provavelmente devido a uma doença. Sua morte deixou um vácuo de poder na Síria, com herdeiros menores de idade e generais ambiciosos. Para Saladino, a notícia foi tanto um choque quanto uma oportunidade monumental. O caminho para a unificação do Islã sob uma única e poderosa lâmina estava agora aberto. A morte de Nur ad-Din em 1174 d.C. foi um terremoto político no Levante. O homem que havia sido o farol da jihad contra os cruzados e o suzerano nominal de Saladino havia partido, deixando para trás um império zênguida vasto, mas agora fragmentado. Seus herdeiros eram jovens e inexperientes, e seus generais ambiciosos e divididos. Esse vácuo de poder era uma oportunidade dourada para Saladino, que não hesitou em aproveitá-la com a mesma determinação que empregava em suas campanhas militares. De sua base consolidada no Egito, Saladino lançou-se em uma série de campanhas estratégicas para tomar o controle da Síria. Ele não o fez declarando-se um usurpador, mas apresentando-se como o legítimo restaurador da ordem e o verdadeiro campeão da jihad, o herdeiro da missão de Nur ad-Din. Sua primeira e mais crucial conquista foi Damasco, a joia da Síria. Em 1174 d.C., apenas alguns meses após a morte de Nur ad-Din, Saladino marchou sobre a cidade. A população de Damasco, cansada da instabilidade e temendo a fragmentação que a ausência de um líder forte traria, acolheu-o com pouca resistência. A entrada de Saladino em Damasco foi um passo simbólico e prático imenso. Ele agora controlava não apenas o Egito, mas também a Síria central. A unificação, no entanto, não seria fácil nem pacífica. Os rivais de Saladino eram muitos. Os próprios zênguidas, principalmente os emires de Alepo e Mossul, não aceitaram sua ascensão sem lutar. As décadas seguintes seriam marcadas por uma série de conflitos internos, batalhas brutais e cercos prolongados contra cidades e fortalezas muçulmanas. Saladino demonstrou uma combinação de tenacidade militar e astúcia diplomática. Ele era capaz de esmagar seus inimigos no campo de batalha, mas também de negociar tréguas, oferecer anistias e forjar alianças temporárias para isolar seus oponentes.
Um dos desafios mais persistentes que ele enfrentou foram os assassinos, uma seita ismaelita cujas fortalezas nas montanhas e táticas de assassinato político eram temidas por todos. Saladino foi alvo de diversas tentativas de assassinato e teve que empreender campanhas punitivas contra suas fortalezas como Masyaf para neutralizar a ameaça. A cada vitória, a cada território anexado, o Império Aiúbida de Saladino crescia. Ele subjugou a maior parte da Síria, partes da Mesopotâmia e Hijaz, onde estão Meca e Medina, tornando-se o governante de um vasto e coeso domínio. Essa unificação não era apenas geográfica, era também religiosa e política. Ao promover o islamismo sunita e ao se apresentar como líder da Jihad, Saladino conseguiu mobilizar recursos humanos e materiais em uma escala que nenhum líder muçulmano havia conseguido desde os primeiros califados. O objetivo final dessa unificação brutal era claro: expulsar os cruzados. Os reinos latinos, que haviam florescido no Levante por quase um século, eram vistos como invasores, como uma ferida aberta no coração do mundo islâmico. Saladino, agora senhor de um império coeso, com finanças estáveis e um exército leal e experiente, estava pronto para virar sua atenção para eles. A lâmina que esmagaria os cruzados estava afiada e pronta para ser erguida. Enquanto Saladino consolidava seu vasto império no Egito e na Síria, do outro lado da fronteira, nas terras costeiras do Levante, persistiam as feridas abertas deixadas por quase um século de ocupação europeia. Os Estados Cruzados, fundados após a Primeira Cruzada, iniciada em 1096 d.C., esses reinos latinos, o Reino de Jerusalém, o Principado de Antioquia, o Condado de Trípoli e o Condado de Edessa, que já havia caído, eram enclaves cristãos encravados em terras muçulmanas. Para os muçulmanos, esses eram Franj, os francos, invasores estrangeiros que haviam usurpado terras sagradas e massacrado populações. O mais proeminente e cobiçado desses estados era o Reino de Jerusalém, cuja capital era a cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Seu controle sobre Jerusalém, a cidade onde o profeta Maomé havia ascendido aos céus e onde a mesquita de Al-Aqsa se erguia, era uma afronta constante para o mundo islâmico. A presença cruzada não era apenas uma questão territorial, mas uma profunda e dolorosa ferida religiosa e cultural. Apesar de sua posição precária e de serem vastamente superados em número pela população muçulmana ao redor, os Estados Cruzados conseguiram sobreviver por décadas, explorando as divisões internas entre os líderes islâmicos e contando com um influxo irregular de reforços e peregrinos da Europa. Eles construíram imponentes castelos e fortalezas, como o Crac de Chevaliers e o Castelo de Belvoir, que eram verdadeiras máquinas de guerra, testemunhos de sua determinação em se fixar na Terra Santa. O governo desses reinos era uma complexa mistura de feudalismo europeu transplantado para o Oriente, com senhores feudais, ordens militares, como os cavaleiros templários e os hospitalários, e uma hierarquia eclesiástica. Seus líderes, muitos deles nascidos no Levante, eram uma mistura de bravura, astúcia e, frequentemente, uma arrogância brutal em relação aos povos locais. A relação entre muçulmanos e cruzados era uma mistura volátil de guerra, tréguas temporárias e, ocasionalmente, comércio. Contudo, o objetivo final para ambos os lados permanecia o mesmo: a aniquilação do outro. Para os muçulmanos, tratava-se de reconquistar o que lhes havia sido tomado. Para os cruzados, de manter e expandir seu domínio em nome da cristandade. Essa tensão latente estava sempre à beira de explodir em conflito aberto. À medida que Saladino unificava o Levante sob seu controle, a pressão sobre os Estados Cruzados aumentava exponencialmente.
Eles enfrentavam agora não mais uma coleção de emires rivais, mas uma potência muçulmana coesa e liderada por um gênio militar determinado a expulsá-los. A balança de poder estava mudando, e os cruzados, embora ainda orgulhosos e belicosos, começavam a sentir o peso da inevitável retaliação que se aproximava de seu reino. A coexistência entre muçulmanos e cruzados era uma paz frágil, constantemente testada pelas ambições e pela brutalidade de ambos os lados. Enquanto alguns líderes cristãos, como o rei Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém, tentavam manter uma política de tréguas e diplomacia para preservar seu reino enfraquecido, havia figuras no lado cruzado que personificavam a arrogância e a selvageria que alimentariam a fúria de Saladino. Entre esses, nenhum se destacava mais em sua crueldade e provocação do que Reinaldo de Châtillon. Reinaldo era um cavaleiro francês, um barão impiedoso e ganancioso que havia chegado ao Oriente na Segunda Cruzada. Ele não era um rei, mas através de casamentos e conquistas, tornou-se senhor de Ultra-Jordã, Transjordânia, uma região estratégica que controlava rotas de caravanas e fortalezas vitais, incluindo o formidável castelo de Caraque. Reinaldo era notório por sua extrema belicosidade, sua falta de respeito por tratados e sua crueldade para com os muçulmanos. Suas ações eram a personificação do ódio que incendiou o Levante. Ele lançava ataques impiedosos a caravanas muçulmanas desarmadas, pilhando seus bens e massacrando seus ocupantes, violando abertamente qualquer trégua existente. Em 1182 d.C., ele chegou ao extremo de construir uma frota e lançar ataques de pirataria no Mar Vermelho, ameaçando até mesmo as cidades sagradas de Meca e Medina. Embora essa incursão tenha sido repelida pelas forças navais de Saladino, a ousadia e a blasfêmia do ato foram vistas como uma afronta intolerável por todo o mundo islâmico. As provocações de Reinaldo não eram apenas atos isolados de banditismo. Elas tinham um impacto direto na estratégia de Saladino. Enquanto o sultão estava focado em consolidar seu império e em campanhas contra outros líderes muçulmanos ou os assassinos, as ações de Reinaldo o forçavam a desviar recursos e atenção. Mais importante ainda, Reinaldo era uma fonte constante de humilhação para Saladino, que via sua autoridade e sua capacidade de proteger os muçulmanos sendo desafiadas por um cão da cruz, sem honra. Essa beligerância imprudente de Reinaldo e a incapacidade, ou falta de vontade, de alguns líderes cruzados de contê-lo, pavimentaram o caminho para o confronto total. A cada caravana roubada, a cada vida muçulmana tomada, o clamor por vingança entre os soldados e o povo de Saladino aumentava. As tréguas, que eram vistas como necessárias por Balduíno IV, eram desconsideradas por Reinaldo, que parecia intencionalmente querer provocar uma guerra total. Para Saladino, a presença dos Frange era uma ferida, mas Reinaldo era um câncer. Ele jurou que pegaria Reinaldo de Châtillon com suas próprias mãos e que o mataria. Essa promessa não era apenas uma ameaça, era um juramento que Saladino faria questão de cumprir, custe o que custasse. O palco estava montado para um conflito apocalíptico, onde a fé e a fúria se encontrariam no campo de batalha, e o ódio acumulado de décadas de invasão e opressão viria à tona na lâmina implacável de Saladino. A tensão entre o Império Aiúbida de Saladino e os reinos cruzados era uma bomba relógio, e Reinaldo de Châtillon foi quem, repetidamente, cortou os fios da paz. Em 1187 d.C., a arrogância de Reinaldo atingiu seu ápice e se tornou o estopim para a guerra total. Uma grande caravana muçulmana que viajava de Damasco para o Egito sob a proteção de uma trégua cuidadosamente negociada entre Saladino e o rei Guido de Lusignan, o então rei de Jerusalém, foi brutalmente atacada por Reinaldo perto de sua fortaleza de Caraque.
Não se tratava de uma mera escaramuça ou um ato de banditismo comum. Esta era uma caravana comercial, com mercadores, peregrinos e talvez até mesmo membros da família de Saladino. Reinaldo não apenas roubou os bens, mas massacrou muitos dos viajantes, incluindo mulheres e crianças, e aprisionou outros. Quando confrontado, ele teria respondido com desprezo, zombando dos muçulmanos e de seu profeta. Essa violação flagrante da trégua e a crueldade gratuita foram a gota d'água para Saladino. A notícia do ataque de Reinaldo e do massacre da caravana reverberou por todo o império de Saladino. A fúria do sultão foi imensa e imediata. Para ele, a honra de sua palavra e a segurança de seu povo haviam sido violadas de forma imperdoável. A trégua estava desfeita. Saladino enviou uma mensagem a Rei Guido, exigindo a libertação dos prisioneiros e a devolução dos bens. Guido, ciente das implicações e talvez temendo a fúria de Saladino, tentou coagir Reinaldo a cumprir as exigências. Contudo, Reinaldo, em sua obstinação e desprezo, recusou-se veementemente a devolver um único prisioneiro ou um item roubado. Foi neste momento que a paciência de Saladino se esgotou completamente. A diplomacia falhou. A retaliação se tornou a única resposta honrosa. Saladino fez um juramento solene e público. Ele prometeu que pegaria Reinaldo de Chatillon com suas próprias mãos e o executaria pessoalmente por seus crimes. Este não era um juramento vazio. Era uma declaração de intenção forjada na mais profunda fúria e na necessidade de restaurar a dignidade de seu povo. O grito de Jihad, Guerra Santa, que Saladino havia sonhado em liderar por anos, agora tinha uma justificação clara e inquestionável. Ele não seria mais apenas o unificador de terras, seria o vingador de um povo, o campeão do Islã contra a opressão e a blasfêmia dos Franj. Mensageiros foram enviados por todo o seu império, conclamando todos os muçulmanos aptos a pegarem armas. O chamado a jihad não era mais uma aspiração, mas uma ordem urgente. A lâmina da Guerra Santa estava erguida. Com o juramento solene de vingança contra Reinaldo de Chatillon ecoando por seu império, Saladino lançou-se à mobilização de suas forças com uma intensidade e rapidez que poucos esperavam. Este não seria apenas mais um raid ou uma escaramuça de fronteira. Seria a campanha definitiva, a culminação de anos de unificação e preparação. A jihad havia sido proclamada e a resposta do mundo muçulmano foi massiva. De cada canto de seu vasto domínio, do Egito fértil, passando pela Síria densamente populosa, até as regiões da Mesopotâmia, milhares de guerreiros afluíram para as bandeiras de Saladino. Cavaleiros curdos, árabes e turcos, arqueiros a cavalo, infantaria pesada e leve e uma vasta hoste de voluntários religiosos e mercenários, todos respondendo ao chamado do sultão. A estimativa das forças de Saladino para a campanha de 1187 d.C. varia entre 12.000 e 30. 10 cavaleiros de elite e um número ainda maior de infantaria, totalizando dezenas de milhares de combatentes. Era uma força formidável e coesa, com uma liderança unificada e um propósito comum: expulsar os Franj da Terra Santa. A mobilização não foi apenas sobre números, mas sobre organização e disciplina. Saladino era um mestre em logística. Ele garantiu que suas tropas estivessem bem equipadas, alimentadas e que seus movimentos fossem coordenados com precisão. Sua estratégia não se baseava apenas na força bruta, mas na inteligência tática, no uso do terreno e na capacidade de manobrar seu exército para obter vantagem. Ele empregava táticas de cavalaria leve para hostilizar o inimigo, forçá-los a se mover sob condições desfavoráveis e então lançar sua cavalaria pesada para o golpe decisivo. A declaração de guerra de Saladino não era motivada apenas pela vingança contra Reinaldo. Ela era o ápice de sua visão para a unificação do Islã.
Por anos, ele havia trabalhado para curar as divisões internas do mundo muçulmano, convencer os emires e califas de que a verdadeira ameaça vinha do Ocidente. Agora, a flagrante violação da trégua e a crueldade dos cruzados forneceram a justificativa moral perfeita para a guerra total, galvanizando até mesmo os mais reticentes. O fervor religioso, combinado com um profundo ressentimento pelas décadas de ocupação estrangeira, criou uma onda de apoio que Saladino soube capitalizar. No verão de 1187, as tropas de Saladino estavam prontas. O exército muçulmano, uma força de retribuição e fé, moveu-se em direção aos territórios cruzados com um objetivo claro: enfrentar o exército do Reino de Jerusalém em uma batalha decisiva. A expectativa era de um confronto sangrento e definitivo que determinaria o destino da Terra Santa. A lâmina da Jihad, forjada no ódio e no desejo de vingança, estava finalmente erguida, pronta para desferir um golpe esmagador que mudaria para sempre a face do Levante. O exército unificado de Saladino, um turbilhão de lâminas e fervor religioso, estava em movimento. Em 1187 d.C., a grande ofensiva muçulmana visava o coração do Reino de Jerusalém. Do lado cruzado, a liderança estava dividida. O rei Guido de Lusignan era fraco e indeciso, e figuras como Reinaldo de Chatillon e Gerardo de Ridefort, grão-mestre dos Templários, impelidos por um zelo cego e uma sede de combate, ansiavam por um confronto direto contra os conselhos de barões mais experientes, como Raimundo III de Trípoli. A imprudência dos cruzados seria a chave para a armadilha de Saladino. O sultão muçulmano, um mestre da guerra psicológica e da estratégia, sabia que a chave para a vitória era atrair o exército cruzado para longe de suas fortalezas e suprimentos de água. Seu alvo imediato era a fortaleza de Tibérias, situada às margens do Mar da Galileia. Saladino lançou um ataque ousado à cidade, capturando-a e permitindo que seus habitantes, incluindo a esposa de Raimundo III de Trípoli, fugissem para a cidadela. Isso era uma isca. O exército cruzado, acampado em Cefória, cerca de um dia de marcha de Tibérias, sentiu-se obrigado a socorrer a cidade e seus ocupantes. Foi uma decisão fatal. No dia 3 de julho de 1187 d.C., o enorme exército cruzado, composto por cavaleiros templários, hospitalários, nobres europeus e uma grande massa de infantaria, marchou sob o sol escaldante do verão palestino em direção a Tibérias. O problema era água. A rota escolhida era árida, com pouquíssimas fontes. Saladino, antecipando essa rota, havia estrategicamente contaminado ou bloqueado as poucas fontes de água potável ao longo do caminho, ou as havia ocupado. As forças muçulmanas de Saladino, leves e móveis, estavam constantemente hostilizando a retaguarda e os flancos do exército cruzado. Os arqueiros a cavalo de Saladino lançavam chuvas de flechas, causando baixas e forçando os cruzados, vestidos em pesadas armaduras sob o calor opressivo, a gastar energias preciosas em escaramuças constantes. A sede se tornou um inimigo tão mortal quanto as lâminas muçulmanas. À medida que o dia chegava ao fim, o exército cruzado, exausto, sedento e sob constante ataque, chegou às colinas de Hattin, um local árido dominado por 2 picos vulcânicos, conhecidos como os Chifres de Hattin. Eles estavam a uma distância torturante do Mar da Galileia, sua fonte de água mais próxima. As tropas de Saladino, posicionadas estrategicamente, haviam cercado os cruzados. O sultão mandou acender fogueiras nas colinas ao redor, enchendo o ar com fumaça e exaustão. Os cruzados estavam presos, sem água, sem esperança de reforços, e o amanhecer do dia seguinte traria não o alívio, mas a implacável lâmina de Saladino. O campo de extermínio estava montado. A manhã de 4 de julho de 1187 d.C., amanheceu escaldante sobre os Chifres de Hattin.
trazendo consigo não o prometido alívio da sede, mas o horror indizível da batalha final. O exército cruzado, já exausto e desidratado, estava cercado. Saladino havia posicionado suas tropas de forma magistral, com arqueiros a cavalo, infantaria e cavalaria pesada, prontos para desferir o golpe de misericórdia. O ar estava pesado com a fumaça das fogueiras que os muçulmanos haviam acendido durante a noite, sufocando ainda mais os cruzados. O ataque começou impiedoso. As chuvas de flechas dos arqueiros de Saladino caíam incessantemente sobre as formações cristãs, causando baixas e desorganização. A cavalaria muçulmana, leve e ágil, atacava e recuava, picando as alas cruzadas. Os cavaleiros cruzados, apesar de sua armadura pesada e sua lendária coragem, estavam enfraquecidos pela sede e pelo calor. Seus movimentos eram lentos, seus ataques menos potentes. A infantaria, sem proteção adequada contra as flechas, começou a quebrar a formação, desesperada por água e espaço. A situação piorou drasticamente quando a infantaria cruzada, composta em grande parte por camponeses e homens comuns, rompeu fileiras em uma tentativa desesperada de alcançar o mar da Galileia. Essa deserção expôs a cavalaria e os nobres, que foram cercados em uma pequena colina. A Vera Cruz, a relíquia sagrada que os cruzados levavam para a batalha como estandarte, foi capturada. Um golpe devastador para o moral cristão e um símbolo da vitória de Saladino. A falha na disciplina transformou a retirada em uma carnificina. Os cruzados, sedentos e em púlpito, foram caçados sem piedade. Muitos foram massacrados onde caíram, seus corpos se amontoando no desfiladeiro. Outros foram capturados, mas a maioria estava destinada a uma morte brutal. Ao final do dia, a vitória de Saladino era absoluta e avassaladora. O exército cruzado foi praticamente aniquilado. Rei Guido de Lusignan foi capturado juntamente com a Vera Cruz e a maioria dos grandes nobres do reino de Jerusalém. Mas o destino mais sombrio estava reservado para Reinaldo de Chatillon. Saladino havia jurado matá-lo pessoalmente e ele cumpriu seu juramento. Diante de Rei Guido e dos outros nobres capturados, Saladino ofereceu a Guido um copo de água gelada, um gesto de clemência real. Guido, por sua vez, ofereceu a Reinaldo a água. Saladino interveio, afirmando que, ao contrário dos costumes árabes, um rei não oferece bebida a um homem que ele pretende matar, e que Reinaldo não havia recebido a água diretamente dele. Em seguida, Saladino confrontou Reinaldo, acusando-o de suas violações de trégua e de seus crimes. Com suas próprias mãos, o sultão executou Reinaldo de Chatillon, cortando sua cabeça, cumprindo sua promessa de vingança. O corpo decapitado de Reinaldo foi arrastado e exibido, um aviso brutal do destino que aguardava aqueles que quebravam a palavra e desrespeitavam o Islã. Para os outros prisioneiros de alto escalão, incluindo os cavaleiros templários e hospitalários, o destino também foi cruel. A maioria deles foi executada a mando de Saladino, pois ele os via como guerreiros irredutíveis da jihad cristã, que jamais desistiriam de lutar. Apenas os nobres que não haviam traído a palavra ou participado das atrocidades mais hediondas foram poupados para resgate. Hattin não foi apenas uma batalha, foi um campo de extermínio, um golpe devastador que quebrou o poder militar dos cruzados no Levante e abriu o caminho para a reconquista de Jerusalém, tingindo a terra com o sangue de milhares. O cheiro de morte e destruição pairava sobre as colinas áridas, um testemunho da fúria implacável de Saladino. A devastadora vitória muçulmana em Hattin abriu as portas para o coração do reino cruzado. Com a maioria de seu exército aniquilado e seus líderes capturados ou mortos, as cidades e fortalezas cruzadas ficaram vulneráveis. Saladino, o lobo do deserto, não perdeu tempo. Nos meses que se seguiram a Hattin,
Ele lançou uma série de campanhas implacáveis, recapturando cidades estratégicas como Acre, Nazaré, Jafa, Cesareia e Ascalão. A cada queda de uma fortaleza cruzada, o poder dos Frange diminuía e a maré da guerra virava irrevogavelmente a favor do Islã. Contudo, o prêmio maior, o objetivo final e mais simbólico de toda a sua jihad, ainda estava de pé: Jerusalém. Para cristãos, judeus e muçulmanos, a Cidade Santa era de importância inestimável. Sua reconquista pelos cruzados em 1099 d.C. havia sido um evento traumático para o mundo islâmico, marcado por um massacre brutal de seus habitantes muçulmanos e judeus. Para Saladino, retomar Jerusalém não era apenas uma vitória militar, mas uma imperativa religiosa e moral, a lavagem de uma mancha secular na honra islâmica. No dia 20 de setembro de 1187 d.C., o vasto exército de Saladino chegou às portas de Jerusalém. A cidade estava sob o comando de Balião de Ibelim, um nobre cruzado que havia escapado da catástrofe de Hattin. Apesar da situação desesperadora, Balião e os defensores, que incluíam uma mistura de cavaleiros, milicianos cidadãos e um grande número de refugiados, estavam determinados a resistir. Eles sabiam o que havia acontecido em 1099 e temiam que seu destino fosse o mesmo. O cerco a Jerusalém começou. Saladino inicialmente tentou uma abordagem mais diplomática, oferecendo termos de rendição generosos. Ele propôs permitir que os cristãos partissem com seus bens e que os lugares sagrados fossem protegidos. Ele preferia evitar um banho de sangue e a destruição de uma cidade santa para todas as fés. No entanto, os defensores, ainda assustados pelas memórias do cerco anterior e talvez esperando por um milagre ou reforços, recusaram a oferta. Eles declararam que preferiam morrer defendendo a cidade a entregá-la. Com a recusa, a fúria militar de Saladino foi desencadeada. O sultão ordenou um cerco implacável. Máquinas de cerco, incluindo catapultas e trabucos, foram posicionadas para bombardear as muralhas. Mineiros foram empregados para escavar sob as fortificações, buscando derrubar seções da parede. As tropas muçulmanas lançaram ataques incessantes, com ondas de soldados tentando escalar as muralhas ou forçar os portões. O ar era preenchido com o som das pedras atingindo as defesas, os gritos de batalha e o lamento dos feridos. A resistência dos cruzados era desesperada. Eles defendiam cada metro da muralha com bravura, cientes de que a queda de Jerusalém seria o golpe final no coração de seu reino. Contudo, a disparidade de forças era avassaladora, e o moral dos defensores, sem esperança de socorro, começava a ruir. A determinação de Saladino em retomar a cidade sagrada era inabalável, e o fim do domínio cruzado sobre Jerusalém parecia cada vez mais próximo. O sangue seria derramado, mas desta vez a balança da retribuição penderia pesadamente contra os invasores. A defesa de Jerusalém era heróica, mas fútil. Por 12 dias, os defensores cruzados de Balião de Ibelim resistiram com a ferocidade dos desesperados, repelindo assaltos muçulmanos e consertando as brechas nas muralhas sob constante bombardeio. Contudo, o tempo estava se esgotando. No dia 29 de setembro de 1187 d.C., os mineiros de Saladino finalmente conseguiram derrubar uma grande seção da muralha perto do portão de São Estevão, atual portão de Damasco. A muralha havia caído, abrindo uma brecha colossal nas defesas da cidade. O pânico se espalhou entre os defensores. Com a brecha aberta, as tropas muçulmanas se preparavam para um assalto final que, temia-se, replicaria o massacre de 1099 d.C., quando os cruzados tomaram a cidade e banharam suas ruas em sangue muçulmano e judeu. Balião de Ibelim, ciente de que a resistência era agora inútil e que a vida de cada cristão na cidade estava em risco, procurou Saladino. Ele ameaçou
que se a cidade fosse invadida à força, os defensores destruiriam os locais sagrados muçulmanos, incluindo a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, matariam suas próprias famílias e cometeriam suicídio coletivo para não cair nas mãos dos muçulmanos. Diante dessa ameaça e de sua própria aversão a uma carnificina desnecessária e a destruição dos locais sagrados, Saladino, conhecido por sua astúcia e também por sua inesperada magnanimidade, aceitou os termos da rendição negociada. Em 2 de outubro de 1187 d.C., apenas 88 anos após a conquista cruzada, Jerusalém foi oficialmente entregue a Saladino. A entrada de Saladino na cidade sagrada foi um momento de triunfo e, surpreendentemente, de clemência. Em contraste gritante com a brutalidade dos cruzados ao tomar Jerusalém, Saladino não permitiu um massacre generalizado. Ele honrou sua palavra. Todos os habitantes cristãos teriam permissão para deixar a cidade mediante o pagamento de um resgate. Homens deveriam pagar 10 dinares, mulheres 5 e crianças 1 dinar. Aqueles que não pudessem pagar seriam escravizados. No entanto, a clemência de Saladino foi além das expectativas. Ele e seus irmãos doaram vastas somas de dinheiro de seu próprio tesouro para pagar os resgates de milhares de pobres. Sua irmã, seus generais e até mesmo o clero muçulmano contribuíram para libertar aqueles que não tinham meios. Balião de Ibelim, impressionado, pediu que os pobres fossem autorizados a partir sem resgate, e Saladino permitiu que um grande número o fizesse. As igrejas e locais sagrados cristãos, incluindo a Igreja do Santo Sepulcro, foram protegidos e não foram destruídos, ao contrário do que muitos esperavam. Peregrinos cristãos seriam futuramente autorizados a visitar Jerusalém. Os sinos das igrejas foram removidos e as cruzes foram derrubadas, mas a profanação esperada pelos cristãos não ocorreu. A mesquita de Al-Aqsa, que havia sido transformada em estábulo pelos cruzados, foi purificada e restaurada para o culto muçulmano. A reconquista de Jerusalém por Saladino foi um momento de imensa alegria e celebração para o mundo islâmico. Um alívio depois de quase um século de domínio estrangeiro na Cidade Santa. Para os cruzados, foi um golpe devastador, uma humilhação profunda que exigiria uma resposta massiva da Europa. A clemência de Saladino, embora não total, foi um ato de notável humanidade para a época, um contraste nítido com a ferocidade de Hatim, solidificando sua reputação como um líder militar temido, mas também como um governante justo e honrado, mesmo por seus inimigos. A notícia da queda de Jerusalém para Saladino, em 1187 d.C., reverberou como um trovão por toda a Europa. Para a cristandade ocidental, a perda da Cidade Santa, reconquistada com tanto sangue e sacrifício menos de um século antes, foi um choque monumental e uma humilhação profunda. O Papa Gregório VIII emitiu a bula papal Audita Tremendi, clamando por uma nova e grandiosa cruzada para recuperar Jerusalém. O fervor religioso reacendeu com uma intensidade avassaladora e os maiores monarcas da Europa pegaram em armas. Esta seria a Terceira Cruzada, talvez a mais famosa de todas, notável pela participação de 3 dos mais poderosos reis europeus da época. Frederico Barba Ruiva, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, um lendário guerreiro em seus 70 anos. Filipe II Augusto, o astuto e calculista rei da França. E talvez o mais temido e lendário de todos, Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Ricardo Coração de Leão, um gênio militar e um combatente incomparável. A mobilização dessas forças levou tempo. Frederico Barba Ruiva liderou seu vasto exército por terra através da Anatólia. Infelizmente, seu destino foi trágico. Ele morreu afogado em um rio na Cilícia em 1190 d.C., o que desorganizou e desmoralizou grande parte de seu exército.
No entanto, as forças francesas e inglesas, lideradas por Filipe e Ricardo, respectivamente, chegaram por mar ao Levante em 1191 d.C., com a firme intenção de desferir um golpe fatal em Saladino. O primeiro grande desafio para os recém-chegados cruzados foi o cerco de Acre. A cidade portuária de Acre, estrategicamente vital, estava sob cerco cruzado há quase 2 anos antes da chegada dos reis. As condições eram brutais, com doenças, fome e combates constantes de ambos os lados. Quando Ricardo e Filipe chegaram, a balança se inclinou. Suas máquinas de cerco avançadas e a presença de suas tropas de elite revitalizaram o esforço cruzado. Saladino, do lado de fora das muralhas, tentava desesperadamente quebrar o cerco cruzado à cidade, lançando ataques e escaramuças, mas a chegada dos reis fortaleceu o cerco. Após um cerco sangrento e prolongado, com imensas baixas para ambos os lados, Acre finalmente caiu em 12 de julho de 1191, d.C. A queda da cidade foi um enorme golpe para Saladino e uma vitória moral para os cruzados. A retribuição de Ricardo Coração de Leão foi brutal. Apesar das promessas de segurança para os defensores muçulmanos da cidade, Ricardo ordenou o massacre de cerca de 3.000 prisioneiros muçulmanos fora das muralhas de Acre, um ato de vingança e terror que chocou até mesmo alguns de seus próprios aliados. Este massacre enviou uma mensagem clara a Saladino: os novos líderes cruzados não seriam tão gentis quanto os anteriores, e a guerra se tornaria ainda mais implacável. O cenário estava montado para o confronto direto entre os 2 maiores líderes da época, o astuto e honrado sultão muçulmano e o feroz e implacável rei inglês. O Levante se preparava para um banho de sangue sem precedentes. Com a queda de Acre e o massacre de seus prisioneiros, a guerra entre Ricardo Coração de Leão e Saladino atingiu um novo patamar de ferocidade. O objetivo de Ricardo era claro: marchar para o sul e reconquistar Jerusalém. Saladino, por sua vez, estava determinado a impedir esse avanço a todo custo. O confronto era inevitável e o palco foi montado na planície costeira, perto de Arsuf. Em 7 de setembro de 1191, d.C., o exército de Ricardo, marchando em uma formação disciplinada e defensiva ao longo da costa, foi interceptado pelas forças de Saladino. A batalha de Arsuf se desenrolou sob o sol escaldante, em um cenário de poeira e clamor de guerra. Saladino utilizou sua tática preferida: cercar o inimigo com seus arqueiros a cavalo, lançando chuvas incessantes de flechas e dardos para desorganizar e enfraquecer o oponente antes de um ataque frontal. Os cavaleiros cruzados, em suas pesadas armaduras, eram alvos para os arqueiros muçulmanos, mas a disciplina de Ricardo manteve a formação coesa. O rei inglês havia proibido seus cavaleiros de contra-atacar até que a ordem fosse dada. Uma tática para preservar a energia de seus homens e evitar que caíssem na armadilha de dispersão dos muçulmanos. A paciência de Ricardo e a resistência de suas tropas foram postas à prova por horas. Sob a chuva de flechas, os cruzados mantinham uma parede de escudos e lanças, absorvendo o impacto. A tensão era quase insuportável. Alguns cavaleiros hospitalários, incapazes de suportar a punição, romperam a formação e lançaram-se em um ataque precipitado contra as linhas muçulmanas. Embora prematuro, esse ataque forçou a mão de Ricardo. O leão inglês deu a ordem para a carga geral da cavalaria pesada. Foi um momento de brutalidade absoluta. Os cavaleiros cruzados, liberados de sua contenção, avançaram como um trovão, suas lanças e espadas abrindo caminho através das linhas muçulmanas. A carga da cavalaria de Ricardo foi devastadora. A infantaria leve de Saladino foi massacrada e até mesmo seus cavaleiros mais experientes tiveram dificuldade em resistir ao impacto dos cavaleiros francos.
Saladino tentou reorganizar suas forças várias vezes, mas a ferocidade de Ricardo e a resiliência de seus homens eram implacáveis. As linhas muçulmanas foram quebradas e o campo de batalha se transformou em um banho de sangue, com milhares de mortos e feridos. A Batalha de Arsuf foi uma vitória tática crucial para Ricardo Coração de Leão. Não foi um aniquilamento total do exército de Saladino, mas foi a primeira derrota significativa que o sultão sofreu em uma batalha campal contra os cruzados desde Hattin. Ricardo havia demonstrado que não era apenas um guerreiro valente, mas um comandante capaz de rivalizar com o próprio Saladino. Após Arsuf, a Terceira Cruzada continuou com uma série de escaramuças, negociações e tentativas frustradas de ambos os lados para obter uma vitória decisiva. Ricardo marchou até as proximidades de Jerusalém, mas, ciente da dificuldade de manter a cidade caso a conquistasse, e com seu próprio exército exausto e diminuído, ele não tentou um cerco. A guerra de atrito se arrastou e ambos os líderes, exaustos e com recursos limitados, acabaram por concordar com um tratado de paz. O Tratado de Jaffa, assinado em 1192 d.C., concedeu aos cruzados o controle da costa, de Jaffa a Tiro, e permitiu que peregrinos cristãos visitassem Jerusalém, que permaneceria sob controle muçulmano. Ricardo partiu para a Europa e o duelo de titãs entre ele e Saladino chegou ao fim. Saladino havia resistido ao maior ataque cruzado de sua era e a lâmina do Islã não se curvou. A Terceira Cruzada terminou não com uma vitória esmagadora para nenhum dos lados, mas com um tratado. Em 1192 d.C., o Tratado de Jaffa foi assinado entre Saladino e Ricardo Coração de Leão. Os termos eram claros. Os cruzados manteriam uma faixa costeira que se estendia de Jaffa a Tiro, enquanto Jerusalém permaneceria sob controle muçulmano, com a permissão para que peregrinos cristãos visitassem a Cidade Santa. Foi um compromisso, um reconhecimento tácito de que nenhum dos lados poderia aniquilar o outro. Ricardo partiu para a Europa. E Saladino, tendo resistido ao maior ataque do Ocidente, pôde finalmente respirar. Mas a paz para Saladino foi breve. A vida de constantes campanhas, o estresse de governar um vasto império e o fervor incansável da jihad haviam cobrado um preço imenso em sua saúde. Aos 55 anos, esgotado pelas guerras e pela administração, Saladino adoeceu gravemente. Em 4 de março de 1193, depois de Cristo, em Damasco, o grande sultão muçulmano deu seu último suspiro. Sua morte foi um evento de imensa tristeza para o mundo islâmico e, ironicamente, um alívio para seus inimigos. Ele havia sido o unificador, o campeão da jihad, o líder que havia reconquistado Jerusalém e resistido aos maiores reis da Europa. Com sua partida, o Império Aiúbida, que ele havia construído com tanta determinação, começou a se fragmentar. Seus filhos e herdeiros, embora talentosos em suas próprias esferas, não possuíam sua visão, carisma ou autoridade inquestionável. As disputas internas pela sucessão rapidamente corroeram a unidade que Saladino havia imposto. Cidades e províncias que ele havia unificado sob uma única bandeira começaram a se dividir em emirados independentes, governados por seus parentes. Embora o nome Aiúbida persistisse por um tempo, a força coesa que Saladino havia representado se desfez. Essa fragmentação permitiu que os cruzados, que ainda mantinham suas bases costeiras, respirassem e, eventualmente, lançassem novas cruzadas. A visão de um Islã completamente unido contra os invasores externos, uma visão que Saladino havia tornado realidade por um breve, mas glorioso período, começou a desvanecer-se. No entanto, a morte de Saladino não marcou o fim de seu impacto. Pelo contrário, sua figura cresceria em estatura, transcendendo a mortalidade para se tornar uma lenda. Ele havia deixado para trás não apenas um império temporário,
mas uma herança de resistência e um modelo de liderança que influenciaria gerações de governantes muçulmanos. Seu legado de sangue e glória estava apenas começando a ser escrito na história. A morte de Saladino não foi o fim de sua história, foi o início de sua lenda. Embora seu vasto império aiúbida tenha se fragmentado em questão de anos após sua partida, seu impacto na história e na memória coletiva de muçulmanos e cristãos seria profundo e duradouro. Saladino se tornou o epítome do guerreiro islâmico, o unificador que restaurou a dignidade do Oriente e o defensor de Jerusalém, uma figura reverenciada por sua astúcia militar e, notavelmente, por seu cavalheirismo. Para o mundo muçulmano, Saladino transcendeu a figura de um mero sultão. Ele se tornou o modelo do governante justo e piedoso, o líder que encarnou os ideais da jihad, não apenas como guerra, mas como uma luta espiritual e moral para defender a fé. Seus feitos em Hattin e a reconquista de Jerusalém foram celebrados em poemas, canções e contos, inspirando gerações de líderes e pensadores. Ele unificou não apenas terras, mas também corações e mentes, dando ao Islã um sentido renovado de propósito e identidade em um momento de profunda crise. Mais surpreendente, talvez, foi o respeito que Saladino conquistou de seus próprios inimigos. Os cronistas cruzados, embora lamentassem suas derrotas, frequentemente o retratavam com admiração. Ricardo Coração de Leão, seu maior adversário, desenvolveu um respeito mútuo pelo sultão, reconhecendo sua bravura, honra e até mesmo sua generosidade em algumas ocasiões. Essa admiração se manifestava em histórias sobre sua magnanimidade, como a oferta de gelo para Ricardo quando este estava doente, ou sua clemência em Jerusalém, atos que contrastavam fortemente com a brutalidade usual da guerra medieval. O legado de Saladino é multifacetado. Militarmente, ele foi um gênio tático e estratégico, capaz de manobrar grandes exércitos, usar o terreno a seu favor e explorar as fraquezas de seus inimigos. Politicamente, ele demonstrou uma habilidade ímpar em unificar facções díspares e construir um império coeso. Religiosamente, ele foi o campeão da ortodoxia sunita e o restaurador da fé. Sua figura continua a inspirar até os dias de hoje, tanto no Oriente Médio quanto no Ocidente. No mundo árabe, ele é visto como um herói nacionalista e pan-árabe, um símbolo de resistência e unidade. No Ocidente, ele é frequentemente lembrado como um dos poucos adversários que desafiaram e derrotaram os exércitos europeus em pé de igualdade, personificando o adversário nobre. O último suspiro do lobo do deserto não significou o fim da guerra ou a paz duradoura no Levante, mas cimentou sua posição como uma das figuras mais grandiosas e complexas da história. A lâmina de Saladino, que esmagou os cruzados em Hattin e retomou Jerusalém, não foi apenas uma arma de guerra, mas um instrumento de destino que forjou um legado de sangue e glória. Um testamento eterno ao poder da fé, da estratégia e da determinação implacável. Se você gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe com alguém que ainda não conhece nosso canal. Esse é o canal Imperadores.